Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Helena de Troia, continuando a nossa leitura comentada do livro de Vernon, ok? Fica comigo até o fim do vídeo, vamos ver o que ele fala de Helena de Troia. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Helena de Troia. E Vernon, vai começar falando da versão que a gente mais conhece, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card para vocês, falando dessa primeira história de um dos amores de Zeus, justamente, que é Leda, com quem ele se deita na forma de um cisne, né? E concebe os filhos Castor e Pólux, Helena e Clitemnestra. São os 4 filhos, seria de Zeus e de Leda. Essa é a versão que a gente mais conhece. E também são sempre dualidades, como eu comento com vocês, né? Porque como ela é seduzida por Zeus e ao mesmo tempo ela se deita com o seu marido, ali os filhos têm essa dupla natureza divina, né? E uma natureza humana. Então, dentro do Castor e Pólux, Pólux é imortal, Castor é mortal. Helena e Clitemnestra, Helena é imortal, Clitemnestra é mortal. Então são as várias dualidades. Só que aqui, Vernon, adoro isso, que ele traz umas versões, né, diferentes para a gente. Ele fala de uma versão onde os filhos não são de Leda, são de Nêmesis. Olha só como isso muda bastante coisa e explica muitas coisas, né? Achei super interessante. Então, o que ele vai falar? Aqui em outra versão, não é Leda que tem os filhos com Zeus, Leda apenas cria os filhos de Zeus com Nêmesis. Tudo bem? Então, ela tem os filhos com seu marido, que aí vão ser Clitemnestra e Castor, e ela recebe, então, os filhos, seja por Hermes ou por um pastor, né, como ele fala aqui, ela recebe os filhos de Zeus e Nêmesis e cria como se fosse dela. E essa versão de Nêmesis, ela é bem interessante, porque a figura de Nêmesis, como ele fala, dá uma camada diferente aqui para o personagem. Olha só como ele descreve Nêmesis aqui. Nêmesis é uma divindade terrível, filha da noite, da mesma espécie que seus irmãos e irmãs, igualmente gerados pela força das trevas. Morte, as Parcas, Eris, né, que a gente já viu que já apareceu aí, e seu séquito de crimes, matanças e combates. Mas Nêmesis também tem outro aspecto do noturno feminino, as doces mentiras, a ternura amorosa, que reúne prazeres e embustes, que é a ideia muito que fica, né? Sempre fica assim, será que ela foi porque ela queria? Será que ela foi obrigada? Será que ela não seduziu pares, né? Sempre tem essas 1000 conjecturas em relação a Helena. Nêmesis é uma criatura vingativa que zela pela expiação dos erros, não descansa enquanto não atinge o culpado, a fim de castigá-lo, enquanto não rebaixa o insolente que se elevou alto demais, provocando com seu sucesso exagerado o ciúme dos deuses. Aqui é porque Nêmesis ela é associada muito à vingança da ubris humana, né? Da ubris dos heróis, por exemplo. A gente vê Ulisses sofre dessa ubris, Hércules também. O que é isso? É se achar a última bolachinha do pacote. É o cara se achar melhor do que os deuses, né? Ele se achar a última Coca-Cola do deserto. E isso leva o ser humano a um orgulho excessivo, uma vaidade excessiva que precisa ser punida, porque os homens têm que conhecer ali a humanidade deles. Eles nunca vão ser melhores do que os deuses e, principalmente, eles têm que entender que os homens precisam dos deuses. E quando vem esse orgulho desmedido, normalmente eles desrespeitam os deuses. Eles acham que não precisam dos deuses. E aí vem Nêmesis, então, quando vem essa ubris e se vinga. Ela é muito como se fosse muito aquela ideia do pão, pão, queijo, queijo, mas, né, olho por olho, dente por dente. Pão, pão, queijo, queijo é meio romântico, né? É mais olho por olho, dente por dente.
ela tem uma missão muito grande de reestabelecer a harmonia. Só que esse reestabelecer a harmonia, muitas vezes é feito de uma forma muito dura e muito violenta. Por incrível que pareça, a versão dela, né, quando a gente vê os elementos dela, de Nêmesis, ela parece muito com a justiça que a gente tem hoje. Por quê? Por causa da balança. Né? Nêmesis, em geral, ela tem ou a balança, que ela segura aqui com os dois pratinhos, ou então a roda, né, que é a roda da vida, a roda da fortuna, essa roda que gira constantemente e que ela tem que deixar rodando de forma harmônica. Então, as representações de Nêmesis são até bem simpáticas, mas as histórias com ela são muito duras, muito pesadas. Por quê? Porque ela é filha da noite. E ela vem numa ideia de reestabelecer uma harmonia, vingando a ubris dos humanos, né? Tentando fazer com que os homens vejam que o lugar deles não é acima dos deuses nem com os deuses, entende? E isso é bem interessante ela ser mãe de Helena, porque, de certa forma, tem essa ubris associada, né, no rapto. Depois todos os heróis que vão aparecer, que vão lutar, que vão ter suas experiências, tem muito a ver com isso, né? Então é como se, que nem a Eris que jogou a discórdia, né, que jogou a maçã ali, e começa a guerra toda, depois vem Helena, ela é filha da irmã dela, né? Tá tudo em casa, todo mundo parente no final das contas. Helena é filha da irmã dela, aonde ela tem essa ideia de não, eu vou me vingar. De quem? De todos esses grandes nomes, digamos assim, que se acham muito bons, né? E é legal isso, eu acho que explica um pouco muitas coisas que a gente vê acontecendo dentro da história da Guerra de Troia. Faz muito sentido ela ser filha de Nêmesis, tá bom? Então, Nêmesis aí, ela é implacável, esse é o adjetivo que dão para ela aqui, né? E justamente porque ela vai castigar essa ubris dos humanos. Aí, Bernan continua a história, falando da história de Castor e Pólux, que é muito bonita, né? Inclusive, os dois são a constelação de Gêmeos, os dois rapazes ali, né? Justamente são a constelação de Gêmeos. Porque Castor morre, né? Castor é a parte mortal, e o irmão dele sofre muito com isso e pede para Zeus que deixe ele compartilhar a sua imortalidade com o irmão. E nesse compartilhar a imortalidade, eles ficam 6 meses, um fica no Hades e o outro, né, vem à vida, vem para a Terra, depois eles trocam, o outro desce e o outro fica aqui em cima. Então eles têm uma imortalidade compartilhada durante muito tempo, até que Zeus cansa dessa brincadeira, puf, e joga eles lá para virar a constelação de Gêmeos, né? Essa história de dois deles ficarem se revezando fala muito sobre as estações do ano e as mudanças, né, que você tem ali durante o ano. Então, quando um está em cima, aí você tem as estações associadas com ele e depois você troca. Parecido com o mito de Deméter e Perséfone, que a gente também tem aqui no canal. Eu vou deixar o cardzinho para vocês. Tá legal? Beleza, e aí o que acontece? Ele vai contar um pouco da história de Helena de Troia. E a história da Helena, ela é interessante porque como ela era muito bonita, bonita demais, o pai ia dizer assim, vai dar confusão, ela é bonita demais, todo mundo vai querer casar com ela. Então o que Ulisses, né, já no início da história, sugere que seja feito? Que seja feito um grande contrato entre todos os pretendentes. Helena vai escolher o seu pretendente, ela escolhe Menelau, e quando ela escolher, mas isso é antes, tá? Ela escolhe Menelau, mas antes dela escolher, todo mundo tem que tipo assinar um contrato. Tá todo mundo lá na casa dela, né, esperando para ver quem é que vai ser escolhido. Todos esses homens que estão ali, né, para disputar por Helena, eles fazem um acordo. Que acordo é esse? Que primeiro todos vão respeitar o acordo feito entre Helena e o pretendente. Quem ela escolher, todo mundo vai aceitar. Esse é o primeiro. Não vale ficar dizendo, tinha que ser eu e tal. Primeiro todo mundo aceita. E outro é que se em algum momento essa união for ameaçada, todos os outros têm que ir lá proteger. Então acaba que o casamento de Helena vira um problema, vira uma questão nacional, né?
todas as cidades-estado, todo mundo que está ali fica sendo envolvido nesse casamento. Eles se comprometem a proteger essa união. E isso é fundamental, né? Justamente porque na guerra, por que todo mundo vai? Porque eles estão obrigados, digamos assim, por causa desse juramento que foi feito. Helena escolhe o seu marido, que vai ser Menelau, ela escolhe Menelau, e todo mundo aceita e se compromete em proteger, então, essa união que foi feita. Então tem esse acordo e vida que segue, né? Todo mundo vai para essas coisas e tal, até que um dia, então, Paris vai, aqui, né, ele põe Paris junto com Enéas, vão lá visitar Menelau, e ele precisa sair. Olha só que interessante, normalmente não é a esposa que faz essa parte de receber as pessoas, é o marido. Só que ele precisa sair, para quê? Para um funeral. Olha que auspicioso, um funeral, tanta gente vai morrer depois, né? Ele tem que sair, e nessa ausência dele, ele pede que Helena, então, cuide dos convidados. E é nesse momento que ela vai ter esse contato maior com Paris e acaba sendo raptada ou acaba indo junto com ele, né? E aí, quando Menelau volta, tá feita a confusão. Agora, gente, olha só, tem uma coisa importante. Não é assim, o raptou Helena, aí agora todo mundo vai ter que se meter nisso, né? Por que ele não foi sozinho? Por que teve que fazer a guerra? Bem, primeiro, os deuses já combinaram que vai ter a guerra, né? Lá no Olimpo eles já trocaram umas ideias, o negócio já vai acontecer. Depois não é só a questão da Helena em si, tem a questão do juramento, né, que foi feito, então é uma questão de honra, e eles têm um problema diplomático enorme aqui. Que problema é esse? A lei da hospitalidade, gente. A gente não tem noção da importância da lei da hospitalidade. Então, talvez Menelau esteja mais chateado com o fato da hospitalidade ter sido quebrada, e isso é um problema de todo mundo, do que exatamente o fato de Helena ter ido para Troia. Assim, isso é um problema doméstico, ele poderia resolver até de outro jeito, só que tem o juramento. O juramento não pode, todo mundo tem que lutar, né, pela harmonia ali, como foi prometido. Só que, além disso, essa lei da hospitalidade foi quebrada. E por Paris. Paris, quando rapta ela, tem esse problema conjugal associado, mas tem o problema da hospitalidade que foi quebrada. E você fala, Renato, mas qual o problema da hospitalidade? Gente, hospitalidade é tudo. Quando você vai ler lá a Odisseia, a Ilíada, você receber bem as pessoas é fundamental. Então, a gente percebe o quê? Que a pessoa chega numa cidade, por exemplo, Ulisses, né, tá fazendo lá suas viagens. Quando ele chega nas cidades, ele é recebido, as pessoas não perguntam quem ele é recebido, se faz homenagem, ele come, bebe e tal. Depois vai perguntar, mas quem que tu é, rapaz? De onde é que você veio? O que você está fazendo por aqui? E a gente tem que imaginar um mundo onde não tem hotel, não tem Airbnb, não tem a pensão da esquina para ficar. As pessoas, para viajar, elas precisam serem acolhidas pelos outros. Sem isso, o mundo não funciona. As pessoas não podem viajar, o comércio não acontece. Por quê? Porque não tem como a pessoa ficar no relento o tempo todo. Ela tem que ter comida, ela tem que ter, né, ser abastecida. E se ela não tem se essa lei da hospitalidade for, ou seja, se eu não posso ter a certeza que eu vou receber um desconhecido e que vai dar tudo certo, as pessoas não podem mais viajar, elas não podem mais se locomover. E isso é um problema grave para qualquer sociedade. Qualquer sociedade. Se hoje a gente não puder viajar, se eu não puder pegar um carro, um avião, um ônibus e ir para os lugares, como é que vai chegar a comida aqui? Como é que vai ser o abastecimento de remédio? Entende? A gente tem que ter essa possibilidade de se locomover. Agora, hoje em dia, o cara para, né? A empresa paga um hotel, ou então ele dorme lá, os caminhoneiros têm aquele negócio, para no posto, dorme. A gente tem como se virar, lá não tinha. Lá eu tinha que ser recebido por uma pessoa, não tinha posto. Para ali, né, no posto Ipiranga, que tem tudo, não tinha. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso que a lei da hospitalidade seja honrada e obedecida. E Paris quebrou. Então tem esse problema que agora não é mais conjugal, não é mais um problema de casal, é um problema
de todo mundo, realmente, para além do juramento que foi feito, ok? Então esses são os motivos muito, né, que fazem com que toda essa guerra aconteça. E a pergunta que Vernon faz, agora vocês podem tentar responder. Ela é culpada ou inocente, né? Essa guerra toda, pelo jeito, não foi só por ela. E ela já nasce, né, como filha da discórdia, da ubris, né, ela já nasce com um aspecto negro, como quem diz assim, ela vai causar confusão, ela nasceu para isso. Será que foi um destino ou foi um livre-arbítrio? E essa, gente, é a pergunta que todo mundo faz sobre Helena, quando você vai estudar, né? Todo mundo gosta de especular sobre isso, ok? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!